Fala galera do nono ano, aqui é o professor Éder e hoje vamos dar prosseguimento aqui na apostila, falando de um tema, né, de um não, né, de alguns temas que foram bem recorrentes, principalmente nesse novo contexto geopolítico aí depois do fim da bipolaridade, da Guerra Fria, né. Nos anos 90, começou a eclodir vários tipos de conflitos no mundo, conflitos ligados a nacionalismo, separatismo, fundamentalismos religiosos, que não eram tão comuns até a década de 80, né, onde existia essa bipolaridade dividindo as nações, justamente porque esses dois polos, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, tinham um controle forte sobre esses territórios e esses conflitos acabavam sendo ou resolvidos internamente ou abafados por questões maiores dessas duas potências, né? Então, a partir dos anos 90, esses problemas, essas questões começaram a ser muito decorrentes no mundo. Então é isso que vai se falar esse texto aí, nacionalismo, separatismos e fundamentalismos religiosos, da página 18. Vou fazer uma leitura desse texto com vocês, né, fazer alguns debates, algumas pontuações aqui que eu acho pertinentes, e depois eu vou deixar algumas questões para vocês resolverem no dia de hoje, ok? Então vamos lá. A partir da década de 90, cresceram os movimentos nacionalistas, separatistas e terrorismo. Alguns desses movimentos se contrapõem à globalização econômica e cultural. Costumam ser críticos à relação à influência dos países ricos e das multinacionais nos países pobres. São movimentos que procuram valorizar a cultura local, ou seja, a língua, a religião e os costumes. Então, pessoal, o primeiro parágrafo ele mostra como que essas questões locais agora são colocadas de forma protagonistas nesses países. Um exemplo que eu dou para vocês é da União Soviética. A União Soviética compunha várias repúblicas. Existiam repúblicas, por exemplo, mais lá da Ásia Central, como Cazaquistão, Uzbequistão, que tinham uma forte influência islâmica, enquanto na parte mais da Rússia, da Ucrânia, a religião predominante era o cristianismo ortodoxo. Então, no momento da União Soviética, essas questões religiosas não eram tão demonstradas. A partir do momento que não há mais esse poder centralizador, essas questões começaram a se tornar meio conflitantes, né? Eu dei esse exemplo aí, mas para vocês entenderem como que aconteceu no mundo, né? Essas questões religiosas, nacionais foram sendo colocadas e os conflitos foram acontecendo. Então, prosseguindo aqui. Os movimentos separatistas ocorrem quando os povos com a mesma cultura, etnia, língua, religião e tradições lutam por um Estado independente, como com território próprio, pois estão dominados por outros povos. A luta pela independência política pode ser realizada de forma pacífica e democrática, a exemplo dos descendentes de franceses no Canadá, que desejam a independência da região de Quebec. Então, nem sempre, pessoal, essa questão da separatista ela vai eclodir num conflito armado, por exemplo. Às vezes pode se dar no campo democrático mesmo. O texto aí traz o exemplo de Quebec. Porém, né, em muitos casos, isso vai se dar por conflitos violentos, né, como no caso de Israel, aí com a Palestina, né, no Oriente Médio, que o povo curdo também é distribuído por vários territórios, né, dentro do Iraque, da Síria, da Turquia, do Irã, da Armênia. Né, os curdos sofrem bastante com isso, porque eles têm uma cultura própria, têm uma nacionalidade, só que eles estão, de alguma forma, dentro de outros territórios que não querem a independência deles. Né? Então, isso demonstra um conflito armado. Né? Já falei da questão de Israel. Por exemplo, os palestinos ocupam uma área, né? E Israel vai lá e também quer ter influência sobre essa área. Né? Então isso também é um conflito que recentemente está acontecendo hoje, é uma coisa bastante violenta nessa área do Oriente Médio. Né? Então, no mundo vão ter vários exemplos de separatismo, seja separatismo tentado de formas pacíficas, como por conflitos violentos. É cada vez maior, continuando aqui, pessoal, é cada vez maior o número de refugiados no mundo. São migrantes de países pobres que saem de seus países em virtude da violência, guerras civis, separatismo e perseguições políticas em países com governos ditatoriais. A maioria migra para países vizinhos, alguns pedem asilo em países desenvolvidos. Então,
Esses conflitos muitas vezes levam as pessoas a migrarem, porque existe guerra de grupos religiosos, grupos culturais, só que existem pessoas que não concordam com isso, não estão defendendo essas questões. Então, cabe à pessoa migrar para outros lugares e ver em determinados países que não tem esse tipo de violência. A gente percebe muito isso na travessia de africanos para a África, migrantes do Oriente Médio para vários lugares do mundo, tentando fugir desses conflitos, fugir da fome, fugir de vários problemas decorrentes é, desses problemas de nacionalismo exacerbado, separatismo, fundamentalismo religioso. Né? Então vamos lá. Nos últimos anos, houve o crescimento do fundamentalismo religioso, fenômeno que ocorre em todas as religiões. Os fundamentalistas são grupos minoritários e radicais, pois são menos tolerantes em relação às demais religiões. Algumas vezes essa vertente se combina com práticas terroristas, guerrilhas e movimentos separatistas. Então, pessoal, o fundamentalismo religioso é quando ocorre uma valorização de determinada religião e os adeptos dessa religião acham que ela é a única resposta para as questões do mundo, é a única resposta para a fé, então eles começam a atacar as demais religiões. Isso vai acontecer com todas as religiões. Existem cristãos fundamentalistas, existem islâmicos fundamentalistas, né? Porém, a questão dos muçulmanos, ela é bastante dominada hoje na mídia, em todos os lugares, né? Na internet, né? A gente vê bastante notícias sobre isso por causa do Oriente Médio, que é uma região bastante conflituosa, onde esse fundamentalismo religioso também vai ser bastante desenvolvido lá, ok? Então é isso que finaliza o texto aí. Por exemplo, o fundamentalismo islâmico é contra a influência ocidental dos Estados Unidos no Oriente Médio e Norte da África. Outro exemplo é a tensão entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, área pertencente ao Reino Unido. Lá, desde 1968, o grupo separatista em contradição terrorista IRA, Exército Republicano Irlandês, que representa os católicos, tem lutado pelo fim do domínio do Reino Unido e pela fusão da Irlanda do Norte com a República da Irlanda do Sul. Em 1998, houve a assinatura de um acordo de paz que reduziu os conflitos entre católicos e protestantes. Porém, uma facção radical, o IRA autêntico ou verdadeiro, não concordou com a pacificação e fez um atentado em 2010. Então, galera, essa questão do fundamentalismo não é só islâmico muçulmano. Também acontece em outras religiões, né? Aí dá o exemplo da questão entre católicos e protestantes lá na República da Irlanda. Ok, galera? Então esse é o texto de hoje. Ele fala de temas bastante recorrentes no mundo, né? Seja as questões nacionais, o separatismo e o fundamentalismo religioso. São temas bem importantes para a gente entender essa nova geopolítica do mundo e por que alguns países, algumas regiões são tão conflituosas, não conseguem entrar em um acordo, em um denominador comum. Certo, galera? Então eu vou deixar esse texto para vocês fazerem a leitura, né? A gente fez aí. Se precisar, tirem dúvidas no WhatsApp, ok? E eu vou deixar algumas questões para vocês responderem, ok? Vocês vão fazer lá na página 17 responder a questão 14, que é a partir da leitura do mapa Nova Ordem Geopolítica Mundial. Responda os itens. Então vocês vão observar o mapa e vão responder a influência global ou regional dos países aí, ok? A, B, C e D. Então vocês vão responder a 14, a 15, que é baseado nesse texto da aula de hoje. O fundamentalismo religioso é uma característica exclusiva dos povos muçulmanos? Sim, não. Né? Vocês vão falar o porquê disso, ok? Então vamos responder a 15. A 16, elabore um texto sobre a diversidade cultural e religiosa no mundo a partir da análise do mapa a seguir. Então tem as grandes áreas geoculturais, vocês vão falar, por exemplo, da religião de cada área geocultural, das questões ligadas à própria estrutura dos países, né? Quais pertencem a cada área geocultural e por aí vai. Essa 16, pessoal, não vai ser obrigatório fazer. Eu deixei um asterístico lá porque ela demanda um pouco mais de pesquisa. Então, essa quem fazer, eu vou dar um ponto a mais na média do segundo bimestre. E, por fim, a questão 17. Como foi resolvido o conflito na Irlanda do Norte? E depois a 18. O Brasil apresenta diversidade religiosa?
há extremismo religioso no Brasil? Então são essas questões que vocês vão responder. Eu até deixei aqui certinho para vocês não se perderem aí na explicação. Então vocês vão responder as questões 14, 15, talvez a 16, né, se vocês quiserem ter esse ponto a mais na média, e a questão 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí a 18 também. Até esqueci de colocar aqui, mas podem responder a 18 também. Deixa eu até voltar aqui e já colocar. Então, vamos responder 16, 17 e a 18. Então é isso. Estou recapitulando aqui. Responder as questões 14, 15, 16 não é obrigatório, mas quem responder ganha um ponto a mais, né, na média, 17 e 18. Ok? Então, ficamos por aqui. No ano, se precisar, estamos no WhatsApp para responder as dúvidas de vocês. Certo? É isso e até a próxima.